No vídeo anterior nós estudamos a ideia geral por trás dos pressupostos processuais, a controvertida questão da relação jurídica processual e as diferentes classificações dos pressupostos processuais, objetivos e subjetivos, de existência e de validade, positivos e negativos. Nesse vídeo nós vamos estudar, aprofundar um pouco melhor essa diferença de positivo e negativo e considerar 3 pressupostos processuais negativos que estão no inciso 5 do artigo 485 do Código de Processo Civil, a perempção, a litispendência e a coisa julgada. Mas antes de nós começarmos, você já sabe, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho para receber novas notificações, deixe o seu like, deixe um comentário, uma pergunta ou uma sugestão de tema para um próximo vídeo. Vamos começar compreendendo bem a diferença entre pressupostos processuais positivos e negativos. Primeiro, os pressupostos processuais positivos precisam estar presentes para que o processo possa existir e ser válido. Então, por exemplo, a citação é um pressuposto processual de existência. Sem a citação do réu, o processo não existe. A citação tem que existir, tem que estar presente para que o processo possa existir. A imparcialidade do juiz é um pressuposto processual de validade, um pressuposto processual positivo de validade. Então, para que o processo possa ser válido, o juiz tem que ser imparcial. Se o juiz for parcial, e o nome técnico disso é impedimento, se o juiz for impedido ou parcial, portanto, o processo será nulo. E assim por diante. E aqui a matemática pode nos ajudar muito. Pense nos pressupostos processuais positivos como um sinal de mais. Se, então, o pressuposto processual positivo, sinal de mais, e estiver presente outro sinal de mais, o processo existe ou é válido. Mais com mais dá mais, positivo com positivo dá positivo. Agora, se o pressuposto processual positivo, um sinal de mais, e estiver ausente um sinal de menos, o processo é inexistente ou é nulo. Positivo com negativo dá negativo. Se nós usarmos essa mesma lógica, nós entendemos rapidinho os pressupostos processuais negativos. Os pressupostos processuais negativos têm que estar ausentes para que o processo seja válido. Logo, se os pressupostos processuais negativos estiverem presentes, o processo será nulo. Pressuposto processual negativo, sinal de menos, ausente, outro sinal de menos, o processo é válido, sinal positivo. Menos com menos dá mais. Pressuposto processual negativo, sinal de menos, presente, sinal de mais, processo nulo, sinal de menos. Menos com menos dá, ou menos com mais dá menos. Vamos então estudar as 3 situações previstas no inciso 5 do artigo 485 do CPC, que vai ficar ainda mais claro de visualizar isso. A primeira hipótese é a perempção. A perempção acontece quando o autor abandona o processo 3 vezes seguidas, quer dizer, ele dá causa à extinção do processo por abandono 3 vezes seguidas. Essa situação de abandono do processo é uma hipótese de extinção sem solução de mérito que está prevista no artigo 485, inciso 3 do CPC. Bom, e aqui é importante eu esclarecer que a perempção está ligada ao abandono da causa por 3 vezes, porque num vídeo anterior sobre coisa julgada material e coisa julgada formal, que você encontra aqui na descrição, ficou parecendo que qualquer tipo de desistência da ação dava causa à perempção. E não é assim. Só o abandono da causa por 3 vezes é que resulta em perempção. Nesse caso, segundo o parágrafo 3º do artigo 486 do Código de Processo Civil, ocorreu a perempção. E o autor não vai poder ajuizar novamente a mesma ação. Se ele propuser novamente a mesma ação, estará presente a perempção, que é um pressuposto processual negativo, e por isso essa 4ª ação será nula. E agora vamos para a litispendência e para a coisa julgada. E acontece que realmente a melhor maneira de estudar esses 2 pressupostos processuais negativos é estudá-los em conjunto. A previsão da litispendência e da coisa julgada como pressupostos processuais negativos de validade é muito simples. É evitar o ajuizamento de 2 ou mais ações idênticas. Segundo o artigo 337, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, você tem 2 ações idênticas quando houver identidade entre as partes, entre o pedido e a causa de pedir. Num outro vídeo,
que você encontra também aqui na descrição, nós já abordamos, ainda que superficialmente, esse assunto. Então, nós vamos precisar ainda de outros vídeos para aprofundá-los melhor. Então, se em duas ações você tem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, você tem identidade de ações e você tem litispendência e coisa julgada. Mas como saber quando você tem litispendência e como saber quando você tem coisa julgada? Bom, também é simples. A diferença é apenas um marco temporal. Existe um marco temporal que separa a litispendência da coisa julgada. E esse marco temporal é o trânsito em julgado da primeira ação. Trânsito em julgado, você já sabe, acontece quando não cabe mais nenhum tipo de recurso. Então, se a primeira ação já transitou em julgado, o que nós temos é a coisa julgada. A primeira ação já acabou, o nome disso é coisa julgada. A segunda ação é nula por coisa julgada. Mas, se a primeira ação ainda não acabou, ainda não houve o trânsito em julgado, então essa situação é de litispendência. A segunda ação é nula por causa da litispendência. Agora, cuidado! Segundo o artigo 966, inciso 4 do novo Código de Processo Civil, apenas a sentença proferida por ofensa à coisa julgada é que pode ser desconstituída por ação rescisória. Então, na prática, isso significa o seguinte: se você tem duas ações idênticas que estão em curso, a segunda ação deve ser extinta por litispendência, e isso deve ser verificado no curso do processo. Mas se isso não for verificado no curso do processo e houver o trânsito em julgado, então tudo vai depender da ação que acabou primeiro, da ação que transitou em julgado primeiro. Porque aí nós vamos ter um problema de coisa julgada. Então, assim, se a segunda ação, que precisava ser extinta por litispendência, mas não foi, transitar em julgado primeiro do que a primeira ação, você vai ter agora coisa julgada da segunda ação contra a primeira ação. E agora nula é a primeira ação. Tá, calma. Eu sei que esse negócio é esquisito demais mesmo. E você não imagina o quanto que os processualistas debatem em torno desse problema. Então eu vou poupar você dessa história e vou apenas dizer o que você precisa gravar, o que você precisa registrar. Por favor, registre que, embora a litispendência e a coisa julgada sejam pressupostos processuais negativos que dizem respeito à repetição de uma segunda ação, apenas a coisa julgada é que permite o ajuizamento de ação rescisória. Apenas a ofensa à coisa julgada, é que permite o ajuizamento de ação rescisória. Bom, mas agora eu também já sei que você está querendo que eu explique o que é essa tal ação rescisória. Mas vamos fazer o seguinte: como essa semana, na nossa série Desjuridicando, a gente ainda está na letra A, vamos fazer isso no vídeo de sábado. Bom, se você aguentou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe o vídeo, deixe uma pergunta, deixe um comentário, deixe a sugestão de tema para um próximo vídeo. E até a próxima!